E se eu te dissesse que ainda hoje, em pleno século XXI, alguém pode ser julgado como suspeito apenas pela roupa que veste? E se eu te mostrasse que um homem simples, de boné, tênis gasto e mochila velha nas costas, foi tratado como criminoso dentro de um banco, mas no final revelou ser o homem mais poderoso daquela instituição? Essa história não é só sobre preconceito, é sobre justiça, verdade e uma virada tão impactante que pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode emocionar e até transformar sua forma de olhar para o próximo. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder histórias reais que fazem a gente refletir sobre a vida e sobre quem realmente somos. Um homem entra em uma agência bancária às 10 da manhã. O ambiente é o de sempre. Ar-condicionado gelado, funcionários sérios atrás dos balcões e uma fila que serpenteia até a porta de vidro. Ninguém repara nele. E se repara, é apenas para julgar em silêncio. Camiseta desbotada, jeans puído, tênis velho com a ponta rasgada e uma mochila simples de feira. O boné preto cobre parte do rosto como quem prefere passar despercebido. Mas aquilo não era acaso. Era um disfarce cuidadosamente planejado. Ele entra devagar, pega a senha como qualquer cliente comum e passa por duas atendentes que sequer o cumprimentam. O segurança o observa por alguns segundos, como se avaliasse um possível risco. Na fila, ele olha ao redor. Um senhor tenta aprender a usar o aplicativo, mas recebe respostas impacientes de uma funcionária. Mais à frente, uma mulher de uniforme de cozinha segura um envelope de dinheiro com as mãos cansadas. O homem permanece ali, sentado, observando. Já faz quase 1 hora e sua senha não é chamada. Mas ele não está impaciente. Ele quer sentir na pele o que tantos clientes humildes relataram em cartas, e-mails e comentários nas redes sociais: desprezo, indiferença e preconceito. E enquanto espera, um pensamento ecoa em sua mente: nada mudou. Ainda tratam os pobres como invisíveis. O que ninguém naquela agência poderia imaginar é que aquele homem simples era Elias Santana, CEO do banco, e que naquele dia ele não estava ali por acaso. Ele tinha um plano, e o que aconteceria nas próximas horas mudaria a vida de muita gente. Elias Santana não era apenas mais um cliente. A cada olhar atravessado, a cada silêncio de desprezo, ele lembrava da própria infância. Nascido no Jardim, Brasília, periferia da zona leste de São Paulo, era filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro. A vida foi dura desde cedo. Contas atrasadas, comida racionada, a água que invadia a casa em dias de chuva e o sol que queimava os pés descalços das crianças em dias de calor. Cresceu, aprendendo que vencer não era apenas questão de esforço, mas de resistir quando tudo parecia contra. Na escola pública, os professores faltavam, os livros eram poucos e os corredores cheiravam a descaso. Ainda assim, Elias encontrava nos cadernos rabiscados a chance de sonhar. Estudava à luz de vela quando a energia era cortada. Vendia gelinho na rua para ajudar a mãe a colocar comida na mesa. Fazia bicos em mercadinhos para pagar o cursinho comunitário. E quando passou no vestibular, chorou como quem tinha vencido uma guerra contra a vida. Mas antes disso, Elias conheceu o gosto amargo do preconceito que nunca esqueceu. Lembrava da primeira vez que pisou em um banco, adolescente, tentando abrir uma conta universitária. A funcionária riu do seu sobrenome, zombou de seu jeito simples e disse em tom debochado que talvez não fosse o perfil certo para ter conta ali. Saiu daquele lugar de cabeça baixa, mas jurou a si mesmo: um dia vou mudar isso. Essa promessa foi o motor de sua trajetória. Começou como estagiário em uma cooperativa financeira. Servia café, atendia telefone, digitava números, mas prestava atenção em tudo.
Cada detalhe, cada falha, cada olhar de superioridade era anotado. Em sua mente, enquanto muitos zombavam de seu sotaque carregado e origem humilde, ele crescia em silêncio, acumulando não apenas experiência, mas cicatrizes que o tornariam mais forte. Anos depois, já formado em administração, com pós-graduação e noites insones dedicadas aos livros, recebeu a primeira grande proposta: assumir uma área estratégica em um banco em expansão. A partir dali, foi degrau por degrau, até se tornar diretor executivo nacional. No entanto, nunca trocou humildade por arrogância. Nunca esqueceu de onde veio, e por isso aquela missão era tão simbólica. Elias não estava naquela agência apenas como CEO. Ele estava como representante de milhões de brasileiros que já sentiram a dor de serem julgados pela aparência, pelo sotaque ou pela origem. O disfarce não era brincadeira, era um espelho da vida real. Enquanto esperava sua senha ser chamada, via o preconceito diante dos olhos. Uma senhora com sacolas tentou pedir ajuda a uma funcionária e foi ignorada. Elias interveio, ajudou-a com um sorriso e recebeu dela um sussurro que perfurou o coração. Você é diferente. Aqui tratam a gente como se fosse lixo. Essa frase foi como uma lâmina afiada, porque Elias sabia. Aquele ambiente refletia exatamente os relatos que vinham se acumulando em sua mesa de CEO. Ele não podia mais fingir que eram casos isolados. Precisava ver com os próprios olhos. E naquele dia, a verdade não apenas apareceria, ela explodiria no meio daquela agência. Depois de quase 1 hora, finalmente chamaram sua senha. Elias levantou-se com calma, mochila ainda nas costas, e caminhou até o caixa ocupado por uma jovem chamada Priscila. O tom de voz dela foi frio, quase automático. Bom dia. No que posso ajudar? Quero fazer um saque. Qual valor? R$72 mil. A atendente congelou por um instante. Primeiro riu com incredulidade, como se tivesse ouvido uma piada mal contada. Depois, ergueu os olhos, avaliando Elias de cima a baixo, do boné surrado ao tênis. Rasgado, a expressão dela dizia tudo. Isso não faz sentido. Senhor, documentos, por favor. Elias entregou o RG e o cartão. Priscila digitou os dados no sistema e, ao ver o saldo, deixou escapar um murmúrio de espanto. Essa conta aqui não é sua. Claro que é. Confirme pelo CPF, respondeu Elias com serenidade. A moça hesitou. A tela confirmava que estava tudo certo, mas os olhos dela insistiam em negar. O preconceito falava mais alto do que os números. Me desculpe, mas alguém como o senhor não tem esse tipo de saldo nessa conta. Vou precisar investigar. Isso parece golpe. O coração de Elias pulsava forte, mas o rosto permanecia calmo. Ele já tinha enfrentado esse tipo de julgamento muitas vezes na vida. Respirou fundo e respondeu. Então chame o gerente, por favor. Priscila fez a ligação, ainda com aquele ar de desconfiança. Mas antes de desligar, soltou uma frase que cortou o ar como faca. Pessoas assim sempre tentam esse tipo de coisa. O ambiente mudou instantaneamente. Clientes que estavam apenas impacientes agora começaram a observar com curiosidade. O burburinho cresceu. 2 seguranças que antes só vigiavam a porta começaram a cochichar e a olhar para Elias de canto. Alguns clientes cochichavam. Vai ver, é golpe mesmo. Olha a roupa dele, querendo sacar 70 mil. Tá achando que a gente é bobo? O clima ficou pesado. Elias continuava firme, como se nada abalasse seu equilíbrio, mas por dentro sentia a indignação fervendo. Não era apenas sobre ele, era sobre todos que já tinham passado pela mesma humilhação. Poucos minutos depois, a porta da sala ao fundo se abriu. De lá saiu Rodrigo Ferraz, o gerente. Terno alinhado, relógio importado, cabelo penteado milimetricamente.
Andava com passos rápidos e uma aura de autoridade ensaiada. Aproximou-se do caixa, ouviu a versão de Priscila e sequer olhou para Elias. Apenas virou-se para o segurança e fez um gesto com a cabeça. "Documentos, por favor", disse Rodrigo, finalmente, encarando Elias como se estivesse diante de um criminoso. "Já foram apresentados", respondeu Elias calmamente. Rodrigo riu com sarcasmo. "E o senhor quer sacar esse valor vestido assim? Me desculpe, mas é evidente que há algo errado aqui. Esse tipo de movimentação não combina com o seu perfil." Alguns risos discretos ecoaram pelo salão. A fila parou. Todos agora observavam, esperando o desfecho como se fosse um espetáculo. Rodrigo cruzou os braços e falou com ironia. "Vamos encurtar isso. Você tem 2 caminhos. Ou me diz quem te mandou fazer isso, ou chamamos a polícia agora mesmo, porque essa conta não é sua." Elias manteve os olhos fixos no gerente. As palavras doíam, mas não surpreendiam. Era o retrato exato do preconceito institucionalizado. Com firmeza, respondeu: "Pode chamar a polícia, então." A agência ficou em silêncio. Rodrigo fez o sinal, pegou o telefone e murmurou com desdém: "Era só o que me faltava. Mendigo querendo bancar milionário." Rodrigo desligou o telefone com um sorriso satisfeito. "A polícia já está a caminho. O senhor vai aguardar aqui mesmo." O tom não deixava margem para negociação. Era como se Elias tivesse sido condenado sem julgamento. Priscila, ao lado, sussurrou para outra funcionária: "Já vi esse tipo de golpe. Entram fingindo ser clientes, usam documentos verdadeiros, mas a conta é de terceiros, golpistas treinados." Os seguranças se aproximaram, atentos a qualquer movimento. 2 clientes balançavam a cabeça em reprovação. "Olha lá, achando que engana alguém. Com essa roupa querer sacar 70 mil, deve ser piada." Elias permaneceu em silêncio, mochila ainda nas costas, mãos firmes, respiração controlada. Não iria explodir, não iria se humilhar. Apenas esperava, como quem já sabia que a verdade tinha hora marcada para aparecer. Poucos minutos depois, a porta giratória rodou e 2 viaturas estacionaram em frente ao banco. Os policiais entraram com passos firmes. Rodrigo saiu de sua sala quase correndo, com a expressão de quem estava prestes a resolver o grande caso do dia. "É aquele ali, senhores", apontou diretamente para Elias. "Documentos verdadeiros ele apresentou", completou Rodrigo. "Mas temos razões para acreditar que a conta não é dele. Valor alto, comportamento suspeito, vestimenta incompatível." O policial mais velho franziu o senho. "Os documentos batem", Priscila respondeu, já menos confiante. "Sim, estão corretos, mas o histórico dele não condiz com o valor em conta." O silêncio pairou. Elias levantou os olhos e encarou os policiais. A voz dele era calma, firme, sem tremor. "Posso apresentar outros documentos. Tenho identidade funcional também." O mais novo arqueou as sobrancelhas. "Qual o seu cargo, senhor?" "Prefiro mostrar quando for necessário", disse Elias, mantendo a tranquilidade. Rodrigo interrompeu com impaciência, quase gritando: "Tá vendo? Não responde. Isso é padrão de estelionatário. Eles sabem enrolar. Levem para a delegacia. A gente presta queixa lá. Depois a central jurídica resolve." Os policiais hesitaram. Um deles observava Elias com atenção. Não havia nervosismo, não havia fuga nos olhos. Havia serenidade, algo incomum em quem tem culpa. "O senhor aceita nos acompanhar?" perguntou o policial mais novo. "Claro, mas antes gostaria de falar com o senhor Rodrigo. A sós, apenas 1 minuto." Rodrigo cruzou os braços, rindo com arrogância. "Vai tentar me ameaçar? Se for amigo de alguém, está perdido. Aqui você está cercado." Elias então se levantou. Tirou o celular do bolso, abriu um arquivo e o estendeu. Era um crachá digital com foto, identidade funcional e o selo oficial do banco. O policial olhou. Rodrigo também. O silêncio tomou conta da agência.
Na tela, brilhava o nome: Elias Santana, diretor executivo nacional. Rodrigo arregalou os olhos, o sangue fugiu de seu rosto. O ar-condicionado parecia ter congelado o ambiente. A agência inteira, que segundos antes julgava, agora mergulhava em um silêncio constrangedor. O policial mais velho pigarreou, sem jeito: "Senhor, isso é verdadeiro?" Elias abriu a mochila, retirou uma pasta com documentos oficiais, estatuto da empresa, contrato de posse, assinatura do presidente do conselho. "Estou em visita pessoal, avaliando o atendimento de algumas agências. E tudo o que ocorreu aqui já está sendo filmado e enviado ao jurídico da companhia." O silêncio se transformou em choque. Clientes murmuravam entre si. Priscila recuou alguns passos, sem coragem de encarar Elias. Rodrigo, que minutos antes exalava poder, agora tremia. E foi nesse instante que a virada começou. Rodrigo estava paralisado. O gerente, que minutos antes falava com sarcasmo e ironia, agora parecia um ator que esqueceu suas falas no meio da cena. Tentava articular uma palavra, mas nada saía. Os olhos fixos no crachá digital confirmavam o que ele se recusava a acreditar. Aquele suspeito era, na verdade, o diretor executivo nacional do banco. O policial mais velho se ajeitou, visivelmente constrangido. "Senhor Elias, acho que não há mais necessidade da nossa presença." "Não", respondeu Elias com calma. "Agradeço pela educação de vocês. Vocês cumpriram o dever. Mas quem errou aqui não foram vocês." Rodrigo, em desespero, deu alguns passos para trás. "Senhor Elias, eu não tinha como saber. O senhor entende, não é? Estava vestido assim, parecia..." Elias interrompeu com firmeza. "Entendo, sim. Entendo que o senhor julga um cliente pela roupa, pela cor da pele, pelo sotaque ou pelo saldo que imagina que ele deveria ter. Isso diz muito mais sobre o senhor do que sobre mim." A agência mergulhou em silêncio. Clientes que antes murmuravam acusações, agora abaixavam os olhos, envergonhados. A senhora que Elias havia ajudado no início, Dona Nair, observava com lágrimas discretas. Até os seguranças que seguiam cada movimento dele desviavam o olhar. Rodrigo ainda tentou se justificar. Eu só segui protocolo." "Se protocolo inclui discriminação, então o problema não é apenas você. Mas hoje o senhor ultrapassou qualquer limite", respondeu Elias. Foi nesse momento que ele pegou novamente o celular e fez uma chamada de vídeo. Na tela apareceu a diretora de RH. Elias falou em voz alta para que todos ouvissem. "Pode iniciar o procedimento. O gerente Rodrigo Ferraz será desligado da empresa por má conduta grave. Providencie a substituição imediata." O rosto de Rodrigo desmoronou. "Senhor Elias, por favor, eu tenho família, filhos. Foi um erro, mas..." Elias respirou fundo e respondeu com uma calma que doía mais que gritos. "E quantas famílias o senhor humilhou aqui? Quantas pessoas o senhor reduziu a nada, sem pensar se também tinham filhos esperando em casa?" Rodrigo baixou a cabeça. Os clientes observavam atônitos. Não era apenas uma cena de justiça. Era um espelho de tudo que muitos já haviam vivido. Priscila, a atendente, recuou ainda mais. Elias olhou para ela. "Você também sabe por que está sendo afastada. Não foi o momento que guiou suas atitudes. Foram os seus preconceitos." Ela não conseguiu responder, apenas chorou em silêncio. Elias então se voltou para todos os funcionários. "Se alguém aqui acredita que uniforme e gravata são sinônimos de superioridade, está no lugar errado. Cliente é cliente. Respeito não se mede por aparência." O peso daquelas palavras pairava no ar. Rodrigo retirou o crachá, entregou ao segurança e atravessou a agência em silêncio, sob olhares que agora não tinham mais julgamento, mas vergonha. Elias, por sua vez, caminhou até Dona Nair.
Ela segurou sua mão com ternura e disse emocionada: "Então era o senhor o tempo todo?" "Era. Mas hoje não vim como diretor. Vim como alguém que entende o que a senhora passa." Os olhos dela brilharam. Se Todo-Poderoso fosse assim, o mundo estava salvo. Elias sorriu. Se cada um fizer a sua parte, já melhora bastante. O ambiente dentro da agência parecia outro. O ar-condicionado continuava gelado, mas o clima era de calor humano, misturado com vergonha coletiva. Cada funcionário, cada cliente, cada segurança sentia o peso do que havia presenciado. Rodrigo já não estava mais lá, e o silêncio deixado por sua saída era ensurdecedor. Elias se levantou diante de todos. O olhar não era de arrogância, não havia vingança em suas palavras. O que havia era firmeza e uma dor antiga que ganhava voz naquele instante. Hoje eu não vim como CEO, vim como cliente. Vim como aquele adolescente que já foi humilhado aqui dentro, como trabalhador simples, que já foi ignorado em um balcão de atendimento. Vim como milhões de brasileiros que carregam nas costas o peso de serem julgados pela aparência antes mesmo de dizerem o nome. Os clientes o olhavam com atenção, alguns emocionados, outros surpresos com a serenidade dele. Elias continuou: "Recebo denúncias há anos sobre esse tipo de tratamento. Pessoas humildes sendo chamadas de suspeitas, sendo vistas como invisíveis, tratadas como se fossem lixo. E hoje eu vivi isso intencionalmente para ver com meus próprios olhos. O que encontrei? Exatamente o que tem sido denunciado." Ele olhou para os funcionários atrás dos balcões, que agora estavam cabisbaixos. Respeito não é protocolo. Respeito é valor. E valor não se mede pela roupa de um cliente, nem pelo saldo em conta. Se alguém aqui veste esse uniforme acreditando que é sinônimo de superioridade, está na hora de repensar o que significa trabalhar nesta instituição. Um cliente, no fundo, murmurou em voz alta: "É isso mesmo." E outro completou: "O senhor fez hoje o que ninguém nunca teve coragem de fazer." Elias se virou para eles com um sorriso contido. "Eu não fiz por mim, fiz por vocês. Porque cada pessoa que entra por essa porta merece ser tratada como prioridade." Nesse momento, ele fez questão de dar uma chamada clara, como se fosse um decreto. Esta agência será reformulada. A partir de hoje, o atendimento será baseado em uma única regra: tratar cada cliente como se fosse o mais importante, porque ele é. Quem quiser fazer parte desse novo tempo será bem-vindo. Quem não quiser pode sair pela mesma porta que o gerente atravessou. O impacto foi imediato. Alguns clientes bateram palmas discretas, como quem não sabia se era apropriado, mas não conseguiam conter a admiração. Funcionários trocavam olhares inseguros, e os seguranças, antes desconfiados, agora abaixavam a cabeça, reconhecendo o erro silencioso de terem julgado junto com os outros. Elias respirou fundo, olhou para todos e concluiu: "Respeito não custa nada, mas a falta dele custa caro. E hoje todos aqui viram quanto custa." Elias deu alguns passos em direção à porta. O silêncio ainda era pesado, mas agora já não era o silêncio da dúvida ou da suspeita. Era o silêncio da consciência desperta. O homem que havia entrado como suspeito agora saía como exemplo vivo de dignidade e justiça. Antes de sair, ele se virou para os presentes. O olhar firme, mas carregado de humanidade, encontrou cada rosto, um por um. Não se enganem, o problema aqui não é a roupa, não é a mochila, não é o boné. O problema é a forma como escolhemos enxergar uns aos outros. Se vemos apenas aparência, esquecemos que por trás dela existe uma vida, uma história, um coração que sente e sofre. As palavras atravessaram o ambiente como flechas. Clientes que antes cochichavam, agora seguravam lágrimas.
Uma jovem que estava no fundo da fila comentou baixinho: "Ele está certo. Já passei por isso também." Dona Nair, a senhora que havia sido ajudada por Elias, levantou-se devagar. Caminhou até ele, segurou sua mão com força e disse, emocionada: "O senhor me tratou como gente quando ninguém mais quis. Agora sei quem é de verdade, mas mesmo se não fosse, já teria sido grande só por isso." Elias sorriu com humildade. "O poder não muda ninguém, Dona Nair. Ele apenas revela quem a pessoa já era antes." Alguns clientes começaram a bater palmas, primeiro tímidas, depois mais fortes, até que a agência inteira parecia ecoar aquele aplauso carregado de respeito. Os funcionários, constrangidos, não sabiam se acompanhavam ou permaneciam em silêncio. Elias então deu os últimos passos até a porta. O sol forte da manhã iluminava a calçada. Ele parou, respirou fundo e olhou para o céu como quem agradece, não pela posição que ocupava, mas pela oportunidade de, mesmo no topo, ainda poder caminhar entre os invisíveis. Um homem simples da fila, com mãos calejadas de pedreiro, aproximou-se timidamente. "Senhor Elias, obrigado. O que o senhor fez hoje, ninguém nunca fez por nós." Elias apertou a mão dele com firmeza. "Meu cargo é só um detalhe. O que me move é a memória da minha mãe, que passou a vida sendo tratada como se não tivesse valor. É por ela, e por milhões como ela, que eu nunca vou esquecer de onde vim." Enquanto caminhava pela calçada, podia ouvir atrás de si o burburinho dos clientes, ainda comentando o que presenciaram. Aquela agência jamais seria a mesma. Nos dias que se seguiram, o que aconteceu naquela agência deixou de ser apenas um episódio isolado e se tornou um divisor de águas. A filmagem, feita discretamente pelos celulares de alguns clientes, correu pelas redes sociais, alcançando milhares de visualizações em poucas horas. O vídeo mostrava não apenas o preconceito explícito, mas também a serenidade com que Elias enfrentou cada humilhação até revelar sua identidade. Na sede do banco, o impacto foi imediato. Reuniões extraordinárias foram convocadas, não para abafar o escândalo, mas para reconhecer que o episódio expunha uma ferida antiga que vinha sendo ignorada. Elias fez questão de falar abertamente com todos os executivos. O problema não é um gerente isolado. O problema é a cultura que tolera esse tipo de comportamento. Se não mudarmos de dentro para fora, continuaremos a repetir os mesmos erros. A diretoria aprovou um plano emergencial. Todas as agências passariam por treinamentos de reeducação comportamental e ética. Não seriam simples palestras burocráticas, mas encontros práticos, com clientes reais, histórias reais, depoimentos de pessoas que já tinham sido humilhadas em balcões de atendimento. Elias queria que cada funcionário sentisse na pele o que significava ser tratado como invisível. Na própria agência onde tudo aconteceu, a mudança foi radical. As paredes ganharam uma nova frase, escrita em letras grandes, inspirada no que Elias havia dito diante de todos: "Trate cada pessoa como se ela fosse o seu melhor cliente, porque ela é." A frase se espalhou por outras unidades, virou lema em treinamentos e até foi incorporada em campanhas internas. Alguns funcionários, que antes viam o uniforme como símbolo de status, começaram a enxergá-lo como lembrança diária de responsabilidade. A repercussão entre os clientes foi ainda maior. Muitos que antes evitavam entrar em bancos por medo de constrangimento passaram a se sentir mais confiantes. Histórias de idosos, trabalhadores e donas de casa começaram a surgir nas redes. Relatos de atendimentos mais humanos, de olhares mais respeitosos, de pequenas mudanças que faziam grande diferença. Elias, no entanto, não comemorava como quem venceu. Ele sabia que mudar uma cultura não era questão de dias, era questão de perseverança. Por isso deixou claro: "De tempos em tempos, voltarei a vestir a velha camiseta, calçar os tênis gastos e andar entre os invisíveis."
porque é entre eles que mora a verdade. Esse compromisso não era apenas simbólico, era a prova de que, mesmo no topo, ele jamais esqueceria o chão de onde veio. Para muitos, o que aconteceu naquela manhã foi apenas um episódio de choque e revelação. Para Elias, foi mais profundo. Ao sair daquela agência, ele carregava mais do que a satisfação de ter desmascarado a arrogância de alguns funcionários. Ele carregava o peso da lembrança de sua mãe, dos vizinhos da periferia, de todos que já haviam sido tratados como menos por não se encaixarem no padrão esperado. Durante dias, cartas e mensagens chegaram à sede do banco. Pessoas simples escreviam com gratidão. O senhor falou por mim. Chorei ao ver o vídeo porque já passei pela mesma situação. Obrigado por não esquecer de quem está na base. Cada relato confirmava o que Elias já sabia. Aquele episódio não era exceção, mas regra disfarçada. Clientes voltaram àquela mesma agência apenas para agradecer. Alguns contavam que tinham pensado em encerrar suas contas, mas decidiram ficar após ver que havia liderança com coragem para agir. Uma senhora disse entre lágrimas: "Eu nunca imaginei ver alguém grande defender os pequenos assim." Elias ouviu cada palavra com humildade. Nunca se colocou como herói, mas como testemunha. "Eu só fiz o que gostaria que tivessem feito por mim anos atrás", respondia. Entre os funcionários, o episódio também deixou marcas. Alguns sentiram vergonha de não terem agido diferente. Outros, inspirados, passaram a repensar a forma como tratavam cada cliente. Em treinamentos, alguns admitiram: "Eu já julguei alguém pela roupa. Nunca mais vou repetir esse erro." A mudança não foi apenas no banco, foi nas pessoas. A história de Elias se espalhou, virou pauta em jornais, vídeos em redes sociais e até inspiração para palestras sobre empatia e ética. Não se tratava mais apenas de um CEO que se disfarçou, mas de uma lição de humanidade. Para Elias, o episódio também foi um lembrete pessoal. No silêncio do escritório, ao olhar pela janela da sede, lembrava do garoto que estudava à luz de vela e vendia gelinho na rua. Era como se dissesse a si mesmo: não importa o cargo, a essência precisa permanecer a mesma. E no coração dele, a essência sempre seria a mesma, a de alguém que conheceu a dor do desprezo e decidiu transformar essa dor em mudança real. Naquela noite, já de volta ao escritório, Elias permaneceu alguns minutos sozinho, sentado diante da mesa de vidro. Não eram os relatórios que ocupavam sua mente, nem as cifras milionárias que circulavam na instituição. O que ecoava em seu coração eram os rostos que viu na agência. A senhora Nair, com as sacolas no colo, o pedreiro de mãos calejadas, os clientes que, por instantes, acreditaram que ele era apenas mais um invisível. Ele sabia que sua missão não era apenas comandar números, mas transformar consciências. E por isso escreveu uma frase no quadro branco de sua sala, simples, mas definitiva: "Respeito não é favor, é dever." Essa frase se tornaria um norte para todos que trabalhavam sob sua liderança. Mas, mais do que isso, era um lembrete diário para si mesmo. Nunca esquecer de onde veio, nunca permitir que o poder o afastasse da humanidade. Semanas depois, em uma reunião pública, Elias relembrou o episódio diante de centenas de colaboradores e resumiu tudo em uma verdade dolorosa. O maior patrimônio de um banco não está no cofre. Está em cada cliente que entra pela porta. E se esse cliente não for tratado com dignidade, todo o resto perde o sentido. As palavras viralizaram, mas o que realmente importava era a transformação silenciosa acontecendo em cada agência, em cada funcionário que agora repensava suas atitudes antes de olhar torto para alguém simples. Elias sabia que ainda voltaria, disfarçado, vestindo os mesmos tênis gastos e o mesmo boné.
porque é entre os invisíveis que se encontra a verdade. E foi olhando para o céu, lembrando da mãe que o ensinou a nunca se calar diante da injustiça, que concluiu em silêncio. A luta não é contra o preconceito apenas em bancos, mas contra todo tipo de arrogância que tenta diminuir o valor de um ser humano. E agora, eu pergunto a você que acompanhou até aqui: já viveu uma situação em que foi julgado pela aparência? Sua história importa. Escreva nos comentários, porque sua voz pode encorajar muita gente que ainda sofre calada. E se essa mensagem te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Histórias como essa ainda estão por vir. Histórias que vão emocionar, provocar e mostrar que dignidade não é privilégio, é direito de todos. Essa não foi apenas a história de um homem disfarçado entrando em um banco. Foi a revelação de uma verdade que ainda ecoa em nossa sociedade. Julgamos demais pela aparência e enxergamos de menos o valor das pessoas. Elias Santana mostrou que poder de verdade não está no cargo, no terno ou na conta bancária. O verdadeiro poder é não esquecer de onde veio, é usar a posição para erguer os invisíveis e dar voz a quem nunca foi ouvido. Naquele dia, dentro daquela agência, ficou provado que respeito não tem preço, mas sua ausência cobra caro. O preconceito humilha, destrói e separa. Já o respeito constrói pontes, cura feridas e muda destinos. Elias entrou como alguém comum e saiu como símbolo de justiça. Mas mais do que isso, saiu lembrando a todos nós que ninguém deve ser tratado como menos só porque parece ter menos. E agora a escolha é sua: continuar reproduzindo olhares de desprezo ou começar a enxergar no outro um ser humano com história, valor e dignidade. Porque no fim, a grande lição é simples e poderosa: tratar cada pessoa como se fosse a mais importante, porque ela é.